Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Aqui quem fala é o professor Carlos Duarte. Bem, a maior parte da nossa tela principal e todos os seus componentes funcionam conforme esperado. Nós precisamos apenas arrumar o estilo do texto aqui embaixo para deixar ele mais destacado. Então vamos adicionar um estilo aqui, e para esse estilo vamos adicionar uma constante que eu vou chamar de KBotãoGrandeTextStyle. E será um widget do tipo TextStyle. Aqui dentro, eu vou definir o tamanho da fonte como 25 e o tipo dela como negrito. Agora, eu vou utilizar essa constante aqui no estilo. Vamos salvar para ver como ficou. Muito bom! Precisamos apenas centralizar o texto dentro do container. Observe que o texto está muito próximo do canto inferior da tela, e especialmente nos iPhones, nós sabemos que essa é uma área interativa. Logo, vamos subir um pouco esse texto. Para fazer isso, basta adicionarmos um padding ao redor do nosso container. Nesse caso, vamos preencher apenas a parte inferior e eu vou colocar uns 20 pixels aqui. Se salvarmos, podemos ver que o texto foi posicionado um pouco mais acima, garantindo agora que ele esteja dentro da Safe Area. E essa é a nossa tela principal finalizada. Logo, estamos prontos para trabalhar na tela de resultados. Na aula de hoje, nós construiremos uma tela conforme essa nossa referência. E nela, nós temos um cartão com o resultado final e outro botão para voltarmos à tela principal. Até o momento, a nossa página de resultados está bem simples e nós podemos verificar isso clicando no botão Calcular. Primeiramente, nós não precisamos desse texto aqui no meio. No lugar dele, vamos inserir um widget de coluna, pois o nosso layout está na direção vertical. E eu vou querer que os seus filhos sejam espaçados uniformemente. Logo, vamos adicionar a propriedade MainAxisAlignment e definir ela como Space Evenly. Agora, nós podemos adicionar alguns filhos a essa coluna. O primeiro deles será um widget expanded, que terá apenas um container, e esse container vai ter um filho, que é um widget de texto. E no lugar do texto, nós vamos colocar a palavra resultado. Se salvarmos, nós podemos ver que temos apenas um pequeno texto aqui no canto. Vamos então personalizar ele um pouco. E apenas para reforçar, todo esse design que nós estamos fazendo é baseado no layout de referência que estamos utilizando desde o início desse módulo. E você pode ficar à vontade para personalizar da forma que você quiser. Certo, vamos adicionar aqui um estilo. E como nós podemos querer usar esse estilo futuramente, eu recomendo adicionar ele no arquivo de constantes. Aqui embaixo, eu vou adicionar uma constante que eu vou chamar de kTitleTextStyle. Ela será um TextStyle com uma fonte de 50 e eu vou deixar ela em negrito. Agora, eu posso usar esse estilo na minha tela de resultados, desde que eu importe o arquivo de constantes. E eu vou adicionar o estilo aqui. Vamos então dar uma olhada no layout. Muito bom! Agora, nós temos um texto bem maior e com maior destaque. Vamos então adicionar o próximo filho da coluna. Ele também será um widget expanded, porém muito maior. Nesse caso, eu quero que ele ocupe mais espaço nessa coluna, de modo que ele fique umas 5 vezes maior do que esse expanded. Para fazer isso, nós utilizamos a propriedade flex. Por padrão, todos os expanded possuem um flex igual a 1, logo, são espaçados uniformemente. Mas nesse caso, eu vou usar 5 na propriedade flex para que ele ocupe mais espaço. E o filho desse expanded será um widget de cartão padrão, que para utilizarmos aqui, precisamos importá-lo aqui em cima. Vamos definir a propriedade cor desse cartão como ativa e ver se ele está ocupando o espaço que queremos. Ótimo! Até o momento, isso ocupa uma parte do espaço disponível na tela e o cartão 5 partes do todo. Vamos então adicionar um filho ao cartão padrão. E esse filho será uma coluna. Nessa coluna, nós também queremos que o eixo principal seja espaçado uniformemente. Além disso, vamos adicionar um Cross-Axis Alignment para centralizarmos tudo no eixo horizontal. Agora sim, podemos adicionar alguns filhos que serão basicamente widgets de texto. O primeiro widget será o resultado do IMC, onde informaremos acima do peso, normal
ou abaixo do peso. O segundo será um texto com um número contendo apenas uma casa decimal. E o terceiro é uma interpretação do valor, para que o usuário possa entender o que esse número significa. Prosseguindo, vamos adicionar aqui um texto para o resultado, como por exemplo, normal. Vamos também definir um estilo, que nesse caso eu vou chamar de kResultado-TextStyle. Esse estilo de texto terá uma cor verde, que eu peguei do design de referência, e que possui um código hexadecimal 0xFF24D876. Vamos também definir o tamanho da fonte como 22 e deixar o texto em negrito. Agora podemos aplicar esse estilo à nossa tela de resultados bem aqui. Vamos ver como está ficando. Muito bom! Mas veja que o nosso cartão foi reduzido para o tamanho da palavra normal. E para resolver isso, nós devemos adicionar um Cross-Axis Alignment na primeira coluna e definir ele como stretch, que no inglês significa esticar. Agora sim, o nosso cartão ocupa a máxima largura possível. Vamos agora adicionar o segundo filho, que também é um widget de texto, e informará o valor numérico do IMC, que aqui eu vou colocar uns 18.4. E não podemos esquecer de estilizar esse texto. Portanto, eu vou adicionar mais uma constante aqui chamada KIMC TextStyle, que terá uma fonte bem grande, de uns 100 pixels, e também ficará em negrito e na cor preta, para dar mais ênfase na tela. Vamos definir esse estilo aqui, e você pode ver que ficou bem enorme. Finalmente, podemos adicionar um terceiro filho, que também será um widget de texto. Eu vou escrever aqui, o seu IMC está baixo, você precisa comer mais. E mais uma vez, vamos definir um estilo. Vamos adicionar um kCorpo TextStyle, que terá uma fonte um pouco menor, de uns 22, e uma cor preta. Vamos adicionar o estilo aqui e salvar. Observe que, por padrão, todo o texto está alinhado à esquerda. E se quisermos centralizar, nós precisamos adicionar a propriedade TextAlign e definir ela como center. Assim, o nosso texto vai para o meio e nós temos um design mais consistente. Agora, a última coisa que precisamos é criar um botão aqui embaixo para que o usuário possa voltar à tela principal para recalcular o seu IMC. E esse botão será exatamente igual ao botão de calcular que criamos anteriormente. E ao invés de criarmos ele do zero novamente, vamos selecionar o widget que queremos extrair, que nesse caso será o Gesture Detector, e abrir o Flutter Outline. Caso a sua árvore de widgets não apareça, você pode clicar na aba Dart Analysis e depois nesse botão vermelho. Isso atualizará a sua árvore e fará com que ela apareça no Flutter Outline. Veja que o nosso widget já está destacado aqui. Vamos clicar com o botão direito sobre ele e depois Extracted Widget. Para facilitar, eu vou chamar ele de botão inferior e vou clicar em Refactor. Logo, o botão foi extraído e essa classe foi criada. Bem, vamos deletar o construtor padrão que foi gerado e vamos configurá-lo com um OnTap e um texto personalizados, pois essas partes serão diferentes na tela principal e na tela de resultados. Então, vamos adicionar algumas propriedades aqui. A primeira será uma função que chamaremos de AoPressionar, e a segunda uma string chamada título botão. Agora, nós podemos criar o nosso construtor personalizado, que será o botão inferior e que possuirá dois parâmetros de entrada, ambos marcados como required, pois serão sempre necessários. O primeiro será o AoPressionar e o segundo um título botão. Bem, agora nós podemos ir dentro do Gesture Detector e eu vou recortar tudo isso, pois utilizaremos daqui a pouco. E aqui eu irei colocar a propriedade AoPressionar. E aqui no lugar do texto, nós usaremos a propriedade título botão. Bom, agora podemos acessar essas propriedades aqui. Primeiro, vamos fornecer o título do botão, que será calcular, e ao pressionar o botão, nós queremos que ocorra a navegação para a tela de resultados. Logo,
vamos colar aqui o que tínhamos recortado anteriormente. Agora eu vou remover tudo isso da tela principal. Vamos então criar um novo arquivo em Dart chamado botão underline inferior. E aqui dentro nós vamos colar toda a classe botão inferior. Observe que eu também posso separar o botão arredondado para caso eu precise dele em outro lugar. Vamos então criar um novo arquivo em Dart, nomear ele como botão underline arredondado e colar o nosso widget aqui. E aqui nós precisamos importar apenas o material do Flutter. E não podemos esquecer de importar aqui no arquivo botão inferior o pacote material e as nossas constantes. Agora, voltamos na tela principal e importamos o botão arredondado e o botão inferior. Ótimo! Agora, nossa tela principal é dedicada completamente à interface do usuário e às interações que o usuário tem com a tela do aplicativo. E se você quiser, você pode facilmente adicionar pastas aqui para organizar os seus arquivos. Basta você ir em File, New e depois selecionar Directory, que nesse caso eu vou chamar de Componentes. Eu vou também criar um outro diretório e chamar ele de Telas. Agora eu posso mover a nossa tela principal e a tela de resultados para a pasta Telas e sempre certifique que a opção Search for References esteja selecionada. Caso algum erro apareça, clique em OK. Vamos fazer o mesmo para os nossos componentes. Eu vou selecionar todos eles e arrastar para a pasta Componentes. E clicar em OK para as telas que aparecerem. Observe que as nossas telas agora apresentam alguns erros. Se formos no arquivo tela principal, você pode ver que o import do cartão padrão não foi reconhecido. Vamos apagar ele daqui, colocar um ponto barra componentes e procurar por cartão padrão. Essa é uma sintaxe perfeitamente válida e significa diretório anterior, ou seja, informa que estamos procurando pelo arquivo cartão padrão em um diretório acima do diretório atual e dentro do diretório componentes. Vamos agora no arquivo tela resultados e vamos corrigir o import da mesma forma que acabamos de fazer para a tela principal. Ótimo! Agora que não temos mais nenhum erro e o nosso código está bem mais organizado, nós precisamos adicionar um componente aqui depois do último expanded, que será o nosso botão inferior. Mas antes disso, vamos importar o botão inferior aqui em cima. Agora, nós podemos utilizar ele aqui com o título recalcular. E na propriedade ao pressionar, nós teremos um callback. Para ver como está ficando, vamos executar um hot restart. Muito bom! Agora, o que nós queremos que aconteça é que quando o usuário pressione recalcular, ele volte para a tela principal. E como nós vimos na aula sobre rotas e navegação, é muito simples destruir uma tela que está no topo. Tudo o que precisamos fazer é escrever navigator.pop e passar o contexto atual. Se salvarmos o projeto, nós podemos clicar em recalcular e voltaremos à tela principal. Um último detalhe que precisamos arrumar é o posicionamento da palavra resultado. Veja que ela está bem próxima do canto esquerdo superior. Para fazer isso, vamos adicionar um pouco de padding nesse primeiro container. Uns 15 pixels, por exemplo. Muito bom! Eu vou adicionar também um alinhamento para que a palavra resultado desça um pouco mais. Excelente! Agora sim, temos um design mais equilibrado e bem distribuído. Bom, pessoal, agora que todo o nosso design está pronto, nós precisamos dar funcionalidades reais ao nosso aplicativo, ou seja, a capacidade de calcular o índice de massa corporal. E isso nós faremos na nossa próxima aula. Se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like e se inscreva no canal para receber futuras novidades. Até a próxima e um muito obrigado!